Eles estão só tocando, esperando a gente cantar, né, irmãos? Ai, dá vontade. A paz do Senhor. Amém. Irmãos, a gente vai continuar o nosso estudo do livro dos Reis, porque nós estamos no final do último capítulo. Aí hoje, irmãos, eu descobri nas minhas anotações que em abril de 2024 eu já estava ministrando esse estudo. Então, tem 1 ano e 3 meses de estudo. Mas também a gente viu toda a história de Israel. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos iniciar hoje com o slide 204, que é o final de todo esse estudo, que a gente vai estar vendo aqui Jerusalém saqueada pelos babilônios, e aí são os últimos momentos da cidade de Jerusalém. Depois acontece a outra deportação, que a gente viu que o processo de deportação, de exílio dos moradores de Jerusalém não aconteceu de uma vez só, foi progressivo. Depois vem um governador que foi deixado naquela cidade, que foi Gedalias, e depois Joaquim, que, se você lembra, um rei de Israel, de Judá, foi deportado para a Babilônia. E ele ainda, nesse tempo, no final de toda a história, ele ainda estava na prisão. E a gente vai ver o que aconteceu com ele. Vamos, então, abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 25, o último capítulo deste livro, versículos de 8 a 17, nós vamos ver o saque de Jerusalém pelos babilônios. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei Nabucodonosor, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor. Está dizendo aqui que queimou o templo. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. O templo de Salomão aqui, irmãos, foi destruído, e esse templo existia há 470 anos. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Você sabe que Jerusalém é conhecida pelos muros construídos ao redor. Nesse momento, os muros são derrubados. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e lavradores. Então, quer dizer, essa é a segunda deportação. Tinham sido deixados pobres, eles levaram os melhores, e agora eles voltam. Daqueles de segunda leva que ficaram, desses deixaram ainda os mais pobres. 13. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor. Eram colunas gigantes que representavam o povo de Deus. Como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor. E levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata.
as duas colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos os utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, quer dizer, em torno de 8,5 metros. E sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel de 3 côvados, em torno de 1,5 metro. E a rede, e as romãs em cada roda do capitel, tudo era de cobre. E semelhante a esta era outra coluna com a rede. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre a destruição que Babilônia estava causando naquele momento. No mês posterior que Zedequias foi capturado, ele é levado para Ribla, onde ficavam os primeiros exilados, e que depois vai acontecer algo em Ribla. E o general chegou em Jerusalém, e a primeira coisa que ele fez foi começar a queimar os edifícios de Jerusalém. Os prédios suntuosos, nobres, ele começou a queimar. Ele derrubou os muros, porque os muros são de proteção, todas as cidades importantes tinham um muro. Então, o que ele estava dizendo? Você agora está totalmente entregue a nós, derrubou os muros. E ele reuniu todos os reféns da cidade. Pegou os utensílios do templo, as duas colunas que tinham no templo, que representavam o povo de Israel, o mar. Esse mar é uma grande bacia de bronze, onde se guardavam as águas, era um reservatório que tinha em torno, eu esqueci de anotar, mas era um reservatório muito grande de água, que se usava para o ritual de purificação do sacerdote. E como eram utensílios grandes demais, eles cortaram em pedaços para poder transportar todo esse utensílio para a Babilônia. Então, os objetos preciosos, a riqueza acumulada, tudo que foi projetado no templo, projetado pelo próprio Deus, você lembra disso no início desse estudo, eu sei que tem muito tempo, mas foi tudo projetado pelo próprio Senhor, e que era para refletir a glória milenar de Cristo Jesus. O reino que ainda virá, que ainda viveremos, como reis e sacerdotes junto com o nosso Senhor. Tudo isso foi quebrado, foi desonrado e foi levado para a Babilônia. Isso não era um simples saques de riquezas. Isso era uma tentativa de destruir a glória de Deus. O interessante é que nesse texto não se faz menção alguma à Arca da Aliança. Ela pode ter sido escondida por um dos sacerdotes, ocultada lá ou dentro do templo, ou em algum esconderijo, mas não se faz menção da Arca da Aliança. Para você ter ideia da grandeza desse templo, eu trouxe aqui um vídeo para mostrar para nós como o templo foi construído e o que se tinha dentro desse templo. Para você que está acompanhando esse vídeo, nós vamos deixar os créditos na descrição do vídeo, para que você possa saber onde encontrar esse vídeo. E nós vamos assistir agora o vídeo que vai falar do Templo de Salomão, da grandeza desse templo. Pode colocar, por favor. Primeiro Reis, capítulo 6. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura, por 13,5 de altura. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura. Isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham
O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo, o acabamento do templo por dentro. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao Lugar Santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro, para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o Lugar Santíssimo, para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura, por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do Lugar Santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do Lugar Santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no Lugar Santíssimo. Cada um deles media 4 metros e 40 de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4 metros e meio. Os 2 querubins foram colocados no Lugar Santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folheados a ouro. As paredes do Lugar Santo e do Lugar Santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. Na entrada do Lugar Santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheados a ouro. Para a entrada do Lugar Santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas, que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Ziv, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Essa imagem simples, né? Projeção da ideia de alguém de como era o Templo de Salomão. Uma IA certamente foi usada para trabalhar aí. Mas imagina esse templo, você podendo ver isso pessoalmente. Você viu o tamanho do querubim? Um querubim tinha 4 metros e 40 de altura. E eram 2 querubins sobre a Arca da Aliança. Então, era uma coisa grandiosa demais. Era um templo magnífico, planejado para ser testemunha do próprio Deus, da existência de Deus. E esse templo foi demolido, foi despojado, toda a riqueza foi tirada.
A destruição foi tamanha que Deus profetizou através quando estava falando com Salomão, profetizou que as pessoas iam passar, iam ficar pasmas e iam assoviar. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 9. Olha o que Deus falou que aconteceria quando as pessoas passassem por esse templo destruído. 1 Reis 9. Quando achar, diga cheio. Porém, versículo 6. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, Deus está falando para Salomão, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei. E a esta casa, está falando do templo, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? Toda essa grandiosidade agora foi feita em pedaços, porque estava representando os filhos de Israel. Dentro dessa palavra que o Senhor lhes falou, que eles seriam esmiuçados, como o templo também o foi. Esse grandioso templo de Salomão foi reduzido a nada. Por quê? Porque Deus deixou de ser o seu motivo de adoração. Não havia motivo, então, para que o templo continuasse. Irmãos, a gente tem que ter cuidado quando Deus deixa de ser nosso motivo de adoração. Deixa de ser a mola impulsora da nossa vida. Deixa de ser o motivo principal. Mas havia promessa de que um novo templo seria construído. Muito inferior em todos os sentidos. Mas ele viria para dar um novo sentido de adoração. E a gente vai ver isso, quem sabe, no outro estudo. Amém? Agora vamos para o item J, que vai falar da outra deportação. E vocês vão ver daqui a pouquinho mais um vídeo que vai ilustrar o que nós vamos aprender agora. Retorne ao segundo livro dos Reis, capítulo 25. Vamos ler dos versículos 18 a 21. 25, 18 a 21. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta, e da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora de sua terra. Vamos ler o texto paralelo desse texto em Jeremias 52. Deixa marcado aí, chega comigo em Jeremias 52. Jeremias 52, vamos ler dos versículos 24 até o versículo 30. Jeremias vai nos dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa deportação.
essa segunda deportação. Achou? Amém. Então vamos lá. Levou também o capitão da guarda Zeraías, o sumo sacerdote a Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha seu cargo agente de guerra, e a 7 homens, dos quais viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano. 3.023 judeus, diga 3.023. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas, diga 832. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas, diga 745. Todas essas almas são 4.600. 4.600 pessoas foram levadas pelo capitão da guarda e foram levados para Ribla. Quando chega em Ribla, ele, ao invés de aprisioná-los, porque foi essa a proposta, eles foram executados. Então, entre esses executados, e nesse meio tempo, Nabucodonosor mandou soltar Jeremias. Jeremias estava preso. A gente viu lá atrás que profetizou contra o rei, ele não gostou, mandou prender. Agora, como ele estava falando, Jeremias estava profetizando que aquilo estava certo, que Nabucodonosor estava sendo usado como vara de juízo. Aí ele falou assim, não é que o cara mudou de lado? Deve ter mudado. Mas não sabia ele que ele estava falando que Deus realmente estava usando Nabucodonosor para trazer juízo ao povo. E ele mandou soltar Jeremias. Então, Jeremias está solto. E aí ele manda executar o sumo sacerdote e manda executar também os demais sacerdotes. Então, Zeraías, que era o sumo sacerdote, que era um dos antepassados de Esdra, foi executado, e Sofonias, que era o principal assistente do sacerdote, também foram executados aqui. Alguns anciãos da cidade, os príncipes dos povos, das províncias, eles também foram executados. Por quê? Por causa do seu poder de influência e de sua autoridade pelo povo. Então, executou todos aqueles que tinham alguma influência sobre o povo. E a gente viu, nesse texto que a gente leu, tanto de 2 Reis, quanto de Jeremias, que ele registrou a mesma coisa. Judá foi levado preso para fora de sua terra. Esse registro duplo, para fixar essa mensagem, estava dizendo: o reino político terrestre de Davi acabou. Não havia mais a nação chamada Judá. Agora, esse vídeo que nós vamos assistir, você em casa, nós vamos dar uma pausa nessa gravação. Você pode acessar o link para assistir esse vídeo e por causa dos créditos. E depois você retorna aqui para o estudo, que a gente vai dar continuidade. E para nós que estamos aqui, que você em casa tenha assistido esse vídeo também. Então, vamos voltar aqui. Jeremias estava solto. E Jeremias foi testemunha de toda essa destruição. Então, Jeremias vai se chegar ao Senhor e vai fazer as suas lamentações. E aí,
Nós chegamos no livro que Jeremias escreve, o livro de Lamentações de Jeremias. Abra sua Bíblia em Lamentações. É logo após o livro de Jeremias. É triste ver do que restou o povo, né? Na Septuaginta e na Vulgata Latina, o subtítulo desse livro é Jeremias ficou sentado chorando e lamentou sobre Jerusalém com esta lamentação. O livro das Lamentações de Jeremias tem 5 capítulos. Cada capítulo desse é uma lamentação. Nós vamos apenas, para confirmar, vamos abrir e vamos ler de cada capítulo apenas os versículos iniciais. Cada capítulo vai falar sobre uma lamentação, sobre determinado fato da destruição. Então, Lamentações 1:1 diz assim: como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Capítulo 2, versículo 1. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derribou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Lamentações 3:1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Por isso que chama Jeremias do profeta chorão. A gente acha que é porque ele é resmungão. Não, porque ele chorou, lamentou. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, são como são agora, reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Lamentações 5. Estou forçando bastante a voz hoje. Versículos 1 e 2. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. As lamentações de Jeremias, elas reconhecem toda essa tragédia como juízo divino. Juízo contra Judá, devido a séculos de rebeldia, de desobediência a Deus. E aí as contas chegaram e foi muito terrível tudo isso. Lamentações 3, abra comigo. Do mesmo jeito que mostra o juízo divino, também mostra sempre um Deus compassivo e misericordioso. Vamos ler os versículos 21 a 23 e depois o versículo 32. Lamentações 3, 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Versículo 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. O profeta conseguia olhar além daquela destruição. Ele conseguia ver um Deus misericordioso.
quando você estiver lendo a palavra do Senhor, e a gente cita muito esse texto aqui, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Vocês podem sentir a dor de Jeremias, de estar contemplando toda aquela destruição, todo aquele massacre, mas conseguindo ver além daquilo, ver um Deus que ainda tinha misericórdia, por causa de um pecador que se arrepende. Onde há arrependimento, há misericórdia. E isso nos faz lembrar, me fez lembrar, de Jesus Cristo, há muitos anos à frente, quando chegou sobre Jerusalém já reconstruída. E ele olha aquela cidade, e aí ele consegue ver, não a cidade edificada, mas uma nova destruição, por causa da rebeldia da cidade. Abra em Lucas 13. Lucas, capítulo 13. Aleluia. Vamos ler os versículos 34 e 35. Desculpe, irmãos, ainda estou atacada da alergia e ainda estou gripada. Glória a Deus. Mas Deus é bom e não é gripe que me derruba, né? Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo, que não me vereis até que venha um tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Vai no capítulo 19, ainda de Lucas. Aleluia. Versículo 41 até 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora, isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Deus tem um tempo para tudo. Deus tem o tempo de edificar e o tempo de derrubar. Deus tem um tempo de nos salvar e tem um tempo de nos deixar por nossa própria conta e risco. 40 anos depois de Jesus dizer isso, Jerusalém foi sitiada por Tiro, filho do imperador Vespasiano. E ela foi cercada totalmente, um novo cerco parecido com o que aconteceu. E a cidade ficou presa, faminta. Novamente a estratégia foi aplicada, até que eles puderam entrar e derrubar toda a cidade, destruir de novo o templo, destruir o povo, acabar com a glória de Deus e definitivamente expulsar aquele povo daquela terra. Nessa ocasião, depois da profecia de Jesus, 600.000 judeus foram mortos e todos os demais espalhados por todas as nações da terra. Deus continua a oferecer a salvação a todos a que Ele ama, oferecer misericórdia, oferecer segurança, oferecer paz
paz em meio à tribulação. É a paz que excede o entendimento, é essa paz. Que não importa a situação, mas descansa nos braços do Senhor. Nós vamos parar por aqui nosso estudo hoje, em cima da hora, e vamos ter apenas 5 versículos restantes para concluir o segundo livro dos reis e toda a história dos reis de Israel, toda a história de Israel. Mas a gente acaba os livros, mas não a história. Porque depois que Judá é eliminado, eles são transportados, eles são espalhados pela terra. Ainda tem uma história que acontece. 70 anos de exílio é o tempo que eles vão ficar na Babilônia. E durante 70 anos o que acontece? E depois dos 70 anos, porque Jeremias profetizou, Daniel confirma essa profecia, o que é que o Senhor faz? O Senhor não vai desonrar seu próprio nome. A sua misericórdia se renova todos os dias. E ainda se renovaria sobre esse povo de Israel. E eu tive o desejo de trazer uma pregação que eu fiz há muitos anos atrás. Não sei nem onde está o esboço, mas tem que achar em algum lugar. Quando as profecias de restauração de Israel começam a ser lembradas. As profecias de Jeremias. E Daniel começa a orar. E Deus, pela oração de Daniel, que está também em situação deplorável, Deus move um homem que está diante do rei. Agora um novo rei, um novo império. A Pérsia que passa a dominar. E o Senhor moveu toda a história, entra o livro de Esther, para que pudesse haver uma intercessora naquele lugar. E Neemias pôde se levantar diante do rei e mostrar a sua tristeza, para que o rei se comovesse e autorizasse a reedificação de Jerusalém. Irmãos, é uma história linda demais. E na próxima vez que eu estiver na programação para pregar aqui em Apolo no domingo, nós vamos falar sobre esse tema, para que nosso estudo possa ser melhor entendido. Amém? Curve seus olhos. Pai querido, eu louvo ao Senhor, porque mesmo em meio ao caos, a nossa esperança não acaba, não se encerra. A nossa esperança permanece firme, porque além do juízo, o Senhor sempre tem um caminho de misericórdia, um caminho de graça. E eu agradeço, porque as suas misericórdias se renovam sobre nós. Não somos dignos de tanto amor e de tanto zelo, Senhor. Mas o Senhor tem nos amado mesmo assim. Eu peço, Senhor, que sempre haja um tempo de resgate, um tempo de restauração para aquele que se arrepende de seus pecados. E nós estamos aqui, Senhor, arrependidos. E quando estudamos a sua palavra, ela vem de encontro ao nosso coração e nos desnuda diante do Senhor, e vemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa mediocridade diante de um Deus tão grande. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti e nos colocamos diante de Ti. Vou falar como um profeta chorando, com lamentações diante do Senhor, mas porque o nosso coração, Senhor, precisa ser derramado, aberto, rasgado diante do Senhor, porque o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sonda o nosso intento, nos conhece e sabe o quanto somos dependentes do Senhor. Nós nos entregamos aos seus pés mais uma vez nessa noite e pedimos que a sua graça jamais se afaste de nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor possa abençoar os irmãos. Aleluia.